Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo ao vivo. Espero que vocês gostem do assunto que a gente vai discutir hoje aqui no nosso bate-papo. Basicamente, a gente vai começar, não sei se vocês viram aí no título, não sei se não chamaria de polêmica, mas talvez um assunto talvez um pouco controverso ou talvez surpreendente, talvez mais por aí, mais surpreendente. A gente vai falar um pouco sobre uma forma diferente que talvez muitos de vocês ainda não tenham pensado, mas, poxa, será que tem jeito da gente fazer treinamento de hipertrofia, treinamento muscular, e com isso ganhar flexibilidade? E também o contrário, será que o exercício de alongamento pode afetar a minha força muscular? Né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, baseado em algumas coisas que tem disponíveis na literatura. Então vamos começar com a primeira pergunta. Treino de hipertrofia para ganho de flexibilidade. Isso é possível? Isso realmente acontece? Tem jeito? Né? Bom, voltando nos assuntos que a gente já discutiu antes, a flexibilidade é influenciada por propriedades como comprimento do tecido e também pela rigidez tecidual, né? A hipertrofia, ela sabidamente é uma metodologia capaz de induzir aumento de rigidez, tá? Então, se a hipertrofia ela aumenta a rigidez, a princípio levaria a gente a entender o seguinte: hipertrofiando, eu diminuo a flexibilidade. Mas será que pessoas como um ginasta igual o Arthur Zanetti, por exemplo, Diego Hipólito, são atletas que extremamente hipertrofiados? Será que esses são atletas que eles perdem flexibilidade, então, porque eles aumentam sua rigidez muscular? Mas na verdade a rigidez não é dada, a flexibilidade não é dada só pela rigidez, né? Uma outra característica que afeta a flexibilidade muscular seria o comprimento também, né? Em um treinamento de hipertrofia, desde que ele tenha um delineamento específico, existem algumas evidências na literatura demonstrando que ele é sim capaz de aumentar o comprimento muscular. Vamos citar alguns exemplos aí. Tem um grupo do Nelson, Russell Nelson e do William Bandy, que são lá do Arkansas, nos Estados Unidos, e eles trabalham com exercício excêntrico para ganho de flexibilidade. E eles já identificaram que exercícios excêntricos feitos em amplitudes completas, ou seja, chegando ao extremo de amplitude, chegando a colocar o músculo também numa certa posição de alongamento, ele é sim capaz de aumentar a flexibilidade, aumentando a amplitude de movimento, na verdade, que a gente, na prática, é o que a gente entende como sendo flexibilidade. Esse pessoal já identificou, então, o exercício excêntrico nessa função de aumentar a flexibilidade. Porém, se a gente pensar que flexibilidade pode ser dada por comprimento e rigidez, a gente precisa de informações que nos mostrem que está acontecendo alguma alteração no comprimento muscular, né? Tem um pessoal da Austrália, o grupo um pesquisador chamado David Morgan, e da Universidade de Melbourne. Esse pessoal, eles têm pesquisado bastante o efeito do exercício excêntrico no comprimento muscular especificamente, né? Então, tem estudos em modelo animal, por exemplo, que colocam ratinhos para correr no plano declinado, né, em esteiras que fazem um movimento como se fosse de descida. Então, depois eles fazem a análise biológica, né, histológica do quadríceps desses ratinhos, ou seja, os quadríceps foram exercitados excentricamente, e eles conseguiram ver que esses músculos quadríceps dos ratinhos ganharam sarcômeros em série, ou seja, uma evidência de que houve adição de sarcômeros nesse músculo, aumentando o comprimento muscular através desse exercício excêntrico, né? Além disso,
esse pessoal pesquisa algumas coisas em seres humanos também, e eles observaram que após o exercício excêntrico, eles conseguem perceber uma alteração naquela curva comprimento-tensão do músculo, de uma forma com que essa curva, que ela tem esse formato assim parecendo com um U, né, que ela se deslocou no sentido de um músculo maior, mais longo, com mais sarcômeros em série. Seria uma evidência indireta da adição de sarcômeros em série na fibra muscular, né? Também induzido por exercício excêntrico. Um outro grupo daqui do Brasil, especificamente da minha cidade de Belo Horizonte, pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, num trabalho feito pela minha colega Cecília Aquino e sob orientação do professor Sérgio Fonseca, eles conseguiram observar também que um outro protocolo de hipertrofia feito em amplitude restrita, mas numa amplitude específica de maior alongamento muscular, ou seja, o exercício ele era feito apenas nos ângulos finais de movimento próximo da posição de alongamento muscular. Esse treino de hipertrofia também foi capaz de modificar a curva comprimento-tensão muscular, ou seja, sugerindo indiretamente um aumento do comprimento muscular. Tá? Então a gente já tem aí duas ferramentas, duas formas diferentes da gente trabalhar a hipertrofia, aumentando o que a gente entende, entre outras coisas, como flexibilidade, que seria o treinamento excêntrico e o treinamento de fortalecimento em angulações restritas próximo da posição de alongamento máximo. Tá? Então essas duas ferramentas já estão disponíveis para a gente utilizar visando o aumento do comprimento muscular. E o contrário, será que eu posso utilizar exercício de alongamento também para objetivar algum ganho de força? Bom, um outro grupo de pesquisadores daqui de Belo Horizonte, também da UFMG, agora um trabalho conduzido pelo Gustavo Tasca Ferreira e sob orientação da professora Lucy Teixeira Salmela, esse trabalho ele mostrou que indivíduos submetidos a um programa de alongamento, eles tiveram a capacidade de aumentar a quantidade de trabalho muscular gerada após esse programa de intervenção, que durou, se não me engano, 8 semanas, se não estou enganado. De qualquer forma, esse trabalho mostra uma coisa interessante. Esse ganho de trabalho, que é o quê? A área sobre essa curva torque-ângulo, né, que seria como se fosse a representação da curva comprimento-tensão num sistema de alavanca, um sistema corporal, né? Essa curva torque-ângulo, ela também, na verdade, é como se ela tivesse alargado, né? Ou seja, a área debaixo dessa curva é uma área maior. Se é uma área maior, significa que esse músculo ele foi capaz de produzir força ao longo de uma angulação maior, né? Então, sugerindo que a capacidade de geração de força do músculo também pode ser influenciada por um programa de alongamento. Inclusive, um resultado muito interessante desse estudo é que esse resultado ele aconteceu não só no músculo treinado, que no caso especificamente o músculo que foi alongado foram os isquiotibiais ou isquiosurais, mas sim também na musculatura antagonista. Então isso também aconteceu no quadríceps, né? Um resultado de uma certa forma surpreendente, curioso, mas que nos dá talvez um alento de uma nova metodologia para a gente conseguir trabalhar com os nossos pacientes, os nossos clientes, os nossos atletas, né? As pessoas que estão confiando no nosso trabalho. Espero que tenha trazido mais novidades e curiosidades para vocês dentro da área de biomecânica tecidual.
Na próxima semana a gente vai se falar de novo, tem mais um bate-papo, normalmente às terças-feiras. E só queria adiantar para vocês que talvez alguns dos nossos bate-papos não sejam ao vivo. Afinal de contas, às vezes a gente pode tentar trazer algumas coisas pré-gravadas para ficar também algumas demonstrações, algumas coisas mais práticas que possam ser de interesse de todo mundo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, até a próxima e a gente vai se falando. Um abraço.